Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus por mais esta oportunidade de nós estarmos aqui para adorar o Senhor e aprender no seu tempo. Eu vou estar hoje ministrando uma palavra bem conhecida no livro de Êxodo, capítulo de número 14. É a travessia do Mar Vermelho, conhecido por todo mundo. Foi o dia em que o Mar Vermelho se tornou vermelho de verdade. Êxodo capítulo 14. Nós vamos ler o versículo de número 21. Quem achou diz amém? Então diz assim a palavra do Senhor. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Podei-vos assentar. Israel estava sendo liberto, livre do Egito, que tanto lhes oprimia. Outrora, quando José era governador, ele livrou toda a terra de uma grande fome, e o povo de seu pai com seus irmãos vieram todos morar no Egito, enquanto José era governador. E durante um certo período os hebreus ou os israelitas eram muito bem vistos no Egito, mas assumindo um novo imperador, um novo faraó, que não familiarizava com José, com os hebreus, com Israel, ele passou a oprimir o povo de Deus, o povo santo, o povo judeu, o povo hebreu. E esse povo, se vendo oprimido, começou a clamar ao Senhor. E clamando ao Senhor, o Senhor ouviu o clamor do povo. E a Bíblia relata que o Senhor aparece a Moisés no meio de uma sarça. A sarça era verde, mas havia fogo na sarça. A sarça estava ardendo em fogo, porém não se queimava. E Moisés, quando viu aquilo, foi entender, se virar para ver o que era aquilo. Então, do meio da sarça, que ardia em fogo, mas não se queimava, a voz do Senhor falou com Moisés, lhe chamando, lhe convocando, para que fosse ao Egito libertar o povo de Israel das mãos de Faraó. Se bem que ele chegou, falou com Faraó, mas Faraó não deixou ir. O Senhor operou 10 sinais espetaculares. Transformou o rio em sangue, praga dos piolhos, praga das rãs, praga das úlceras, trevas, pedras, tanta coisa. Por último, a morte dos primogênitos. Então Faraó se viu desesperado e disse: podem ir embora, se sumam daqui. E antes de ir, ainda Moisés disse: mas não é bem assim. Quando a gente veio para cá, a gente trouxe gado, a gente trouxe riqueza, a gente trouxe prata, a gente trouxe ouro, e agora vamos sair sem nada? Faraó disse: pode pegar o que vocês quiserem, mas se sumam daqui. Peguem ouro, peguem prata, peguem o que vocês trouxerem, mas se sumam daqui. Eu não quero ver vocês mais aqui. E a Bíblia relata que o povo do Egito pegou prata, pegou ouro e deu tudo que tinha. Praticamente Israel saqueou o Egito antes de sair. Eles saíram com bastante riquezas e estão indo, caminhando 7 dias em rumo a uma terra prometida pelo Senhor. E então eles se deparam com o mar vermelho. O mar está fechado, eles não têm como voltar e não têm como ir para um lado nem para o outro. À frente deles está o mar, e atrás deles, vindo de Faraó, vem com 600 carros de guerra, 50 mil cavaleiros e 200 mil homens de infantaria. Os hebreus eram aproximadamente 1 milhão de pessoas, porém não eram homens treinados, não eram soldados, eram apenas ex-escravos. Eram pessoas que não tinham capacidade de batalhar contra este exército, e eles estavam numa situação difícil. Depois de 7 dias de caminhada, também estavam cansados. E a Bíblia relata que Moisés vai clamar ao Senhor e vai buscar ao Senhor, porque o povo agora está pensando: o que vamos fazer? O que vamos fazer? Para onde iremos? Faraó vem vindo, que faremos? E quando Moisés clama ao Senhor, o Senhor responde: por que clamas a mim, Moisés? Estende a tua mão sobre o mar
e o mar vai se abrir. Agora tem umas coisas que nós vamos aprender nesse texto. Olha só que importante. A Bíblia disse aqui no texto que nós lemos, Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Então a nossa mente já imagina que quando Moisés tocou o cajado na água, o cajado de Moisés se tornou uma chave que abriu o mar, e o mar foi abrindo, rasgando o mar. Eita glória! Se imagina que foi rasgando o mar daqui para lá, mas não foi assim que aconteceu. Não. O vento oriental, irmão, não é daqui para lá, é de lá para cá. Deus não abriu o mar do ponto em que o povo estava, o ponto que Moisés estava. Deus abriu o mar de lá para cá. Então tem horas na nossa vida que a gente pensa que não está acontecendo nada, mas Deus já está trabalhando. Você vê e parece que está tudo igual, e as pessoas estão vendo você e falam, parece que não deu certo, pastor. Está tudo igual, não mudou nada. Mas Deus já está trabalhando. Deus já vem abrindo o mar de lá para cá, e o povo daqui está olhando para Moisés, estão com pedra na mão já querendo atirar em Moisés, e falar, e agora, Moisés? E agora? Cadê o mar que não abre? Então tem horas na nossa vida que o milagre já está acontecendo e nós não estamos vendo, e por isso começamos a duvidar se realmente esse milagre está acontecendo. Agora olha só o quão grande é esse milagre, porque aquele período não era um período de fortes ventos, ainda mais vento oriental. Aquele era um período de fracos ventos, e geralmente esses ventos se formavam do lado ocidental e não do lado oriental. Só que quando o Senhor quer abençoar a sua vida, quando o Senhor quer dar livramento para você, quando o Senhor quer te tirar de uma situação difícil, Ele muda as estações, Ele muda as circunstâncias, Ele faz as coisas ficarem diferentes. Quando Moisés estendeu a mão, Deus começou a trabalhar do outro lado. Não era hora dele ficar questionando. Tem gente que Deus está trabalhando, mas ele, em vez de adorar, de aguardar, ele questiona. Cadê Deus? Eu já estendi, o Senhor mandou estender? Eu estendi, cadê? O povo vai me apedrejar. Não está acontecendo nada. Questionamento, irmão, não resolve muita coisa. Adoração resolve. Mesmo quando você não está vendo um milagre na sua vida, adore, Deus já está trabalhando. Se você está debaixo de uma promessa de Deus, você não tem motivos para estar questionando a Deus a maneira que Ele está fazendo. Simplesmente adore e aguarde, porque você está debaixo da promessa de Deus. Não é momento de você ficar argumentando. Olha Deus, eu fiz o que o Senhor mandou, mas não aconteceu nada. Olha só que tremendo. O versículo 15 desse texto, o Senhor disse para Moisés assim, então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Mas como assim marchar? O mar está na frente, irmão. Como é que marcha? Se o mar está na frente. O Senhor está questionando Moisés, o Senhor está repreendendo Moisés. O Senhor está dizendo para Moisés, por que é que você parou para me clamar? Por que vocês pararam? Continue. Mas continuar como? Tem o mar na frente, tem os egípcios atrás. Não dá para fugir para lá, não dá para fugir para cá, não tem para onde fugir. Temos que caminhar, mas na frente está o mar. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu te dei uma ferramenta. Eu te dei uma ferramenta. Eu te dei esse cajado. Por que você ainda está aqui parado? Usa o que eu te dei. Sabia que muitas horas na nossa vida nós perdemos de ser abençoados, porque nós não entendemos que o Senhor já nos abençoou e está nas nossas mãos o poder de conquista, o poder da vitória. Às vezes o que Deus vai usar para mudar a sua história está na sua vida, está dentro de você. Às vezes aquilo que Deus vai usar para mudar toda a sua história está bem perto
acontecem. E você está pensando que vai vir de longe. A vara estava na mão de Moisés. E Moisés está clamando: Senhor, o que vamos fazer? E o Senhor diz: por que você ainda está orando, rapaz? Não é hora de orar. É hora de estender o cajado e ver o milagre acontecer. É hora de usar a ferramenta que eu te dei. Para de orar e vá. Depois da ordem cumprida, apenas creia, apenas aguarde. O Senhor mandou estender a mão, ele estendeu a mão, estendeu o cajado, pronto, agora aguarde. Mas eu não estou vendo nada. Creia. Sabe o que a Bíblia diz lá em João capítulo 20, versículo 29? O Senhor Jesus disse para Tomé, porque ele tinha dito: se eu não pôr a mão, se eu não ver, eu não creio. O Senhor disse para Tomé: Tomé, porque viste, agora creste. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Saia dessa de ter que ver para crer. Passe a crer sem ver mesmo. Passe a acreditar e você vai sofrer muito menos, irmão. Se você passar, se você adotar esse estilo de vida, eu vou crer mesmo sem ver, você vai sofrer muito menos. A depressão não vai te pegar, a ansiedade vai passar longe de você, porque agora você passou a crer. Você crê, simplesmente você crê. Pare de ficar questionando, de ficar nessa sofrência. Apenas creia e o Senhor já está trabalhando. O Senhor está trabalhando, creia. Você não precisa ver para depois crer, você precisa crer para depois ver. Quem crê, como diz as Escrituras, muita coisa acontece. Jesus disse: se você crer de todo o coração, pode ter certeza, já pode considerar o seu pedido atendido, pode considerar feito aquilo que você pediu, se você crer de todo o coração. Jesus disse: se tiverdes fé como um grãozinho de mostarda, se você crer de todo o coração mesmo, você pode transpor os montes de lugar. Você só precisa crer. Crer é o segredo. Deus está agindo de uma forma diferente. Quando o Senhor disse para Moisés estender a mão para ver o mar se abrir, eu penso que Moisés acreditava que o mar ia se abrir daquele lado para lá, mas Deus estava abrindo de lá para cá. Então você não tem que ensinar Deus a trabalhar, você tem que confiar no jeito que Deus trabalha. O jeito que Deus trabalha é o certo. Às vezes a maneira que você está vendo não é o certo. O plano que você está fazendo já feito tantas contas e tantas conjecturas e tantas hipóteses e suposições. Talvez tudo isso não seja nada, não signifique nada. O plano de Deus é que é o certo. O jeito de Deus fazer é que é a maneira correta. Não perca mais tempo, acredite em Deus, deixe Deus fazer do jeito dele. Agora, outra coisa que a gente não presta muita atenção quando lê esse texto, nós lemos Êxodo 14, 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. O Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. Você imagina que, Senhor, milagre, uma explosão no meio da terra. O mar se abriu, terra seca, pode passar. Não foi assim. Não foi tão rápido assim. Uma noite inteira o vento soprando, foi acontecendo, durante a noite inteira. Você quer tudo rápido. Nós vivemos em um tempo em que tudo tem que ser muito rápido. Uma pessoa manda uma mensagem de WhatsApp, se não responder logo, ela já manda outra mensagem te xingando. Porque hoje é tudo rápido, tudo tem que ser na hora. Tem gente que para naqueles negócios de comida lá e um lanche, por favor. Se não aparecer o lanche daqui a pouco, ele arranca o carro e deixa o lanche e vai embora. As pessoas estão com pressa. Não tem tempo para nada, muita pressa. E as coisas de Deus ainda são assim: espera, senta e aguarda.
Um certo rapaz foi trabalhar numa empresa. Quando ele chegou lá para a entrevista, mandaram ele sentar. O senhor senta aqui e espera. E ele ficou ali. Ficou. Já era quase meio-dia, ninguém falou nada. Ele disse: meu Deus do céu, acho que esqueceram de mim. Mas ele ficou quieto, não falou nada. De repente o rapaz, o dono da empresa, chegou e disse: pode entrar, o senhor está contratado. Não, mas não vai ter entrevista? Não, o senhor já passou na entrevista. O teste era esse. Se o senhor tivesse paciência de esperar, o senhor seria contratado. O senhor teve paciência, o senhor foi contratado. Está contratado. Tem horas que a paciência abre portas. Nós temos que aprender a esperar. Enquanto você está esperando, descansando, Deus está trabalhando. Ó, irmão, Deus está trabalhando. Se você correr para lá, para cá e ficar sem dormir e ficar inquieto, desesperado, pensando: meu Deus, como é que vai ser, meu Pai? Ô Jesus, o Senhor está fazendo esse milagre mesmo? O milagre está acontecendo. Se você deitar e dormir, o milagre está acontecendo do mesmo jeito. Eu ouvi um testemunho de uma senhora que o filho dela ia para os bailes, ia para as baladas, e ela ficava a noite inteira acordada, preocupada com o que aconteceria com o filho. Será que uma bala perdida? Será que alguém não ia fazer alguma coisa com ele? Será que na rua? Será que ele não ia ser atropelado? Será? Tanto será. E aquela mulher ficava a noite inteira preocupada, até o dia que Deus falou com ela e disse: se você ficar a noite inteira sem fechar os olhos, você está guardando o teu filho? Eu acho que não, porque ele está lá, eu estou aqui. E se você ficar a noite inteira dormindo, você está guardando teu filho? Ah, muito menos, porque eu estou dormindo. Então, se acordado ou dormindo não resolve nada, vá dormir, descansa. Na próxima vez que o filho saiu para a balada, saiu para a festa, ela foi dormir. Ele chegou altas horas da madrugada, pensando que ia encontrar a mãe lá, com os olhos cansados, esperando ele. A mãe estava dormindo. E é aí que ele que ficou preocupado. Chegou nela e disse: a senhora perdeu o amor em mim? Porque toda vez a senhora ficava acordada, agora a senhora está dormindo. Olha, meu filho, se eu estou acordado ou estou dormindo, não posso guardar você, eu não posso lá te proteger. Então eu vou dormir. Se tiver que acontecer alguma coisa na sua vida, vai acontecer, o que eu posso fazer, né? Até o rapaz mudou de postura daí, começou a se cuidar mais, porque percebeu que ele era responsável pelos seus próprios atos. Você tem que aprender a obedecer a ordem, e depois que obedeceu, só espera, aguarda. Você fez o que Deus mandou? Então aguarda, agora aguarda. Deus já está trabalhando, mas já faz um tempinho, né? Então, mas espera mais um pouco, espera mais um pouquinho. Deus está trabalhando, espera. Deus falou que vai fazer? Vai, então fica quieto, fica tranquilo. Não fica correndo desesperado igual uma barata tonta envenenada. Isso não vai ajudar você. Não vai ajudar. Fica quietinho, tranquilo, espera. E nós estamos vivendo dias que aquela palavra do Salmo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, é um forte grito de Deus para os homens na terra. Fiquem mais quietos, se aquietem. Vocês estão correndo demais, e vocês não prestam atenção que eu já estou trabalhando. É importante saber que Deus poderia abrir aquilo em questão de segundos, mas Ele optou por durar uma noite inteira. Espera. Deus não está atrasado. Jesus nunca chega atrasado. Lembra de Lázaro? Vai chamar Jesus, que fala para ele que o amigo dele está doente, aquele a quem ama. Já tinha uma pressão psicológica nesse pedido. Aquele a quem amas está doente, venha logo para curar ele. E Jesus falou: fiquem tranquilos. Ficou por lá mais 2 dias, diz a Bíblia. Então o Senhor disse: agora Lázaro está dormindo. E os discípulos: mas se ele está dormindo, então sarou. Jesus disse claramente para eles: não, Lázaro morreu. E daí Jesus fala de voltar para onde Lázaro estava. Tomé disse assim: o que nós vamos fazer lá? Nós vamos lá para morrer? Porque o Senhor tinha que ter ido antes, quando foi chamado o Senhor. Agora o moço morreu, o Senhor vai chegar lá, vai ser apedrejado. Agora o Senhor não é bem-vindo lá. Mas ele foi, e os discípulos foram com ele.
Quando ele chegou lá, já fazia 4 dias que Lázaro estava morto. Então quando ele chega lá, a irmã chega e diz assim: se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Chega a outra irmã e diz: se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Como se a morte fosse o fim de tudo. Como se a morte pudesse limitar a Deus, impedir Deus de fazer alguma coisa. Então Jesus vai até o túmulo onde Lázaro está e dá um brado: Lázaro, sai para fora. E diz a Bíblia que o que estava morto, saiu para fora, todo amarrado em faixas. E Jesus disse: desatai-o e deixai-o ir. Irmão, Jesus não está atrasado. Talvez no seu tempo as coisas ainda já deveriam ter acontecido e não aconteceram, mas no tempo de Deus Ele está dentro do momento certo. A Bíblia diz em Apocalipse 1:8 que Ele é o Senhor do tempo. Ele sim tem o controle de todo o tempo. Ele é e para sempre será o Deus Todo-Poderoso. Uma coisa muito importante: quando nós nos deparamos com uma situação, um mar na nossa frente, uma adversidade intransponível, algo que nós achamos que não será possível passar, acredite, para Deus todas as coisas são possíveis. Ele pode mexer na natureza, Ele pode mexer nas situações, Ele pode fazer coisas que a nossa mente vai questionar. Ele poderia abrir esse mar, porque Ele tem autoridade sobre todas as coisas. É Ele quem fez a natureza, Ele criou a natureza, Ele tem poder para mexer. A Bíblia diz lá em Josué capítulo 10 e versículo 13, que Ele parou o sol e a lua, para que Josué tivesse vitória. A Bíblia também diz lá em 2 Reis capítulo 20 e 13, por um pedido do rei Ezequias, ele retrocedeu o relógio, retrocedeu o dia, aquele dia foi mais longo. Deus retrocedeu o relógio. Alguns dizem que em 4 horas, aquele dia, no caso, teve 28 horas. A Bíblia também diz que a terra abriu e engoliu Coré e todos os seus familiares e todos os seus pertences. A terra realmente engoliu, a terra abriu, o povo caiu e a terra se fechou. Não é que deu um terremoto e aquela família pereceu, não. A terra abriu, engoliu e fechou de novo. Está escrito assim na Bíblia. Vai lá ler em Números capítulo 16, versículo 31 a 33. É a Bíblia quem diz também lá em Êxodo capítulo 4, versículo 3 e 4. Quando Moisés estava questionando se era suficientemente capaz de ir para livrar o povo de Israel, o Senhor disse: o que tu tem na mão? Ele disse: eu tenho uma vara, joga no chão. Ele jogou a vara no chão e se tornou uma cobra. Já viu? Já tentou fazer um pedaço de madeira virar uma cobra? Pois o Senhor fez com que aquela vara se tornasse uma serpente. Pega ela pela cauda. Moisés pegou a cobra pela cauda, ela se tornou de novo um cajado. Moisés ainda estava meio assim, Deus falou: enfia a mão no peito, homem. Ele enfiou a mão no peito. Quando tirou, tinha lepra, estava ferida a sua mão, estava doente. O Senhor disse: enfia de volta lá no meio do peito. Ele colocou de volta. Tira agora. Ele tirou, a mão estava limpa. O que Deus estava dizendo: eu sou todo poderoso, eu mexo aonde eu quiser, eu faço o que eu quiser. Se eu quiser mudar uma situação, eu simplesmente mudo. Eu sou todo poderoso. Se eu quiser tornar um desprezado em príncipe, eu torno. Se eu quiser levantar alguém lá da sarjeta para se tornar um pregador, eu faço. Eu sou Deus. Se eu quiser transformar a vida de um homem, de uma mulher, eu posso, eu faço, eu sou Deus. Se eu quiser inverter as polaridades do mundo, eu inverto. Se o Senhor quiser trazer a vida, Ele traz. E se Ele quiser matar, Ele mata. Ele é todo poderoso. Diz a Bíblia que Ele é aquele que mata e dá vida, que fere e que sara. Ele é todo poderoso. Passe a ver Deus dessa maneira, todo poderoso. Ele não é um Deus limitado. Ele não está cansado. Ele não está olhando para esse mar na sua frente dizendo:
Uma vez eu abria mares assim, agora já não consigo mais. Ele é todo poderoso. O que Ele fez no passado, Ele é totalmente poderoso para fazer hoje. Se antes Ele curava os doentes, Ele cura nos dias de hoje. Se antes Ele fazia sinais miraculosos, Ele faz nos dias de hoje. Creia em sua palavra. Aleluia. Agora note bem, a Bíblia diz que o povo passou a pé enxuto, o pé seco. Olha só, você vai passar pelo meio do mar e não vai molhar o pé. Quem aqui já atravessou um rio? Quem aqui já atravessou um rio? Atravessar um rio, irmão, pode ser um rio raso. Se você não quiser molhar o pé, só se você passar por cima da ponte lá em cima. Porque se você passar lá embaixo, você vai molhar o pé. E se você não souber caminhar em cima das pedras do rio, você não vai molhar só o pé, você vai cair e vai se molhar todo. Como eu já vi acontecer muito. A pessoa pensa que está andando em terra firme, vai pisando em cima das pedras e já escorrega e se molha tudo. Às vezes se machuca. É meio que impossível passar um rio e não se molhar. Imagine o mar. O mar está aberto e o povo vai passar a pé enxuto, não vai molhar o pé. Aqui tem uma lição muito importante para nós. Por que Deus está demorando tanto para fazer isso? Deus não está demorando, Deus está caprichando. Quando Ele abrir o mar, vai ser tudo perfeito. Quando Ele fizer um milagre na sua vida, vai estar plenamente perfeito. Não, você não vai passar correndo, desesperado, tentando não atolar no meio do barro. Não, você pode passar tranquilo, irmão. Pode passar assobiando. Estou cansado, pastor, não consigo caminhar correndo. Não, pode ir bem devagar mesmo. Você não vai se sujar, não vai se molhar. E você tem tempo para chegar do outro lado. Deus está caprichando no teu milagre. Quanto mais o tempo passa, melhor fica a sua bênção. É tipo aposentadoria, quando você vai se aposentar e você entra com o processo lá para se aposentar, e o tempo está passando, e você, meu Deus do céu, já faz 2 anos que eu estou tentando se aposentar, Jesus, e está tentando 3 anos, 4 anos, 5 anos, meu Deus, não vai dar certo, Jesus. De repente deu certo. Aí o advogado vem e diz: olha, faz quantos anos que a senhora está? Faz 6 anos e meio que eu estou tentando se aposentar. Então aqui está, a senhora vai receber tanto por mês e vai receber esse direito, que é pelo tempo que a senhora está tentando se aposentar. Aí a pessoa diz: graças a Deus, né? Agora recebe um dinheiro que dá para fazer um investimento, comprar uma casinha, comprar alguma coisa. Lá na cidade onde eu morava, a senhora recebeu uma aposentadoria, o direito que ela recebeu do tempo que ela ficou tentando se aposentar, ela comprou uma casa. Se bem que as casas lá eram mais baratas que aqui, né? Mas ela comprou uma casa com aquele dinheiro. Então demora, mas quando chega um mistério maravilhoso. Não fica reclamando, Deus está trabalhando. Deus vai fazer algo tremendo. Deus vai fazer muito mais do que aquilo que você esperava. Você não vai nem sequer sujar os sapatos para caminhar no caminho que Deus está abrindo para você. Lá em Isaías capítulo 11, em versículo 15, diz que você não vai nem sequer sujar os pés neste caminho. Os seus sapatos ficarão sequinhos. Quanto mais vento, mais seco fica o caminho. Agora, esse caminho que Deus está abrindo no mar, que você vai passar a pé enxuto, aqui ele tinha 2 propósitos. O primeiro propósito, nós sabemos que era um caminho aberto para o povo de Deus. Quando Deus abriu aquele mar, Deus abriu aquele caminho, era um caminho de vitória, de bênção para aquele povo que saiu do Egito rumo à terra prometida. A bênção era deles, o caminho era para eles. O segundo propósito, Deus iria mostrar para o inimigo do povo de Deus o tamanho do seu poder. Você pode ler isso lá no versículo 16, 17 a 18. Olha bem, vamos ler do 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim?
diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Versículo 17: e eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros. Aquilo que Deus está fazendo na sua vida é para você. O caminho que Deus está abrindo para você é para você. Se outro tentar tomar de você, não vai dar certo. Olha o que aconteceu com esse povo. O caminho era para o povo de Deus, mas eles entraram atrás. Falaram, vamos também, vamos junto. Se o Senhor abriu para Israel, para nós também serve. E entraram. O versículo 28 e 29 diz assim, ó: as águas tornando cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, e os que haviam seguido no mar, nenhum deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em terra seca, e as águas lhe foram como um muro, à sua direita e à sua esquerda. Os filhos de Israel passaram, os egípcios vieram atrás, morreram todos. Como eu disse no começo, esse dia foi o dia em que o mar vermelho realmente ficou vermelho, com sangue de egípcio e de cavalo de guerra, de cavalo e de carro de guerra dos egípcios. O sangue dos inimigos de Deus tornaram o mar vermelho, vermelho de verdade. Quando Deus está fazendo algo na sua vida, esse caminho está aberto para você. A bênção é para você. Aquilo que Deus está fazendo na sua vida é para você. Se os invejosos tentarem tomar, é isso que vai acontecer. Não vai se dar bem. E tanta gente já pereceu nisso. Tanta gente tentando puxar o tapete dos outros, e acaba se dando muito mal. Até mesmo dentro de igrejas eu já vi gente se dar mal com esse negócio. Uma pessoa tem uma chamada, ele pensa, não, é para mim, eu sou melhor. Aí tomar, não dá não, irmão. Não dá não. As coisas de Deus é diferente. Se Deus tem um negócio contigo, é com você, não é com mais ninguém. Não adianta ninguém tentar tomar, porque vai dar errado. Vai dar errado. O mesmo caso aconteceu com Arão. Arão é homem de Deus, mas o povo de Israel começou a dizer que não era. Disseram assim, Arão tem chamada, mas nós também tem. Se Arão fala com Deus, nós também pode falar. O Senhor disse, sai do meio desse povo aí, que eu vou acabar com tudo. O Senhor mostrou o que era na vida de Moisés e na vida de Arão, e todos os rebeldes pereceram. Aquilo que Deus tem é com você, vai ser com você. Deus vai fazer na sua vida, e ninguém vai poder impedir. E se tentar impedir, vai acontecer o que aconteceu aqui, vai perecer. Interessante que a Bíblia diz que as águas se tornaram em paredes de um lado e do outro. Já pensou, irmão? Imagina comigo você nesse dia atravessando um grande aquário desse lado e um grande aquário do outro lado. Não é uma coisa assim para se pensar? Será que realmente de repente não passaram alguns peixes, alguns tubarões, sei lá o que, e o povo de Israel passando e vendo os peixes, e o povo está lá, o peixe está lá e o povo está passando no meio? Não é uma coisa assim para se pensar? Porque as águas se tornaram em duas paredes. Hoje a gente vai nos lugares aí em São Paulo, grandes cidades, tem aqueles grandes aquários que você chega aqui no vidro e fica vendo os peixes lá dentro. Olha que legal. Mais ou menos assim o povo de Israel passando entre dois grandes, megas aquários. E a água nem respinga, não molha, não pinga, não suja o chão. Perfeito, Deus perfeito. Mas me faz pensar uma coisa: o caminho é para frente. Aqui do lado, por mais que seja belo, por mais que seja espetacular, não é para lá que você vai, é para frente.
Tem gente perdendo a bênção hoje, porque está, em vez de caminhar no caminho certo, nossa, mas isso aqui é espetacular. Fica perdendo tempo com a visão do lado. O negócio não é do lado, o negócio é para frente, filho. O caminho é para frente. A Bíblia diz em Isaías 30, versículo 21, este é o caminho, andai nele. É para frente, para frente. Não é para o lado, não é para a lateral. Por mais maravilhoso que seja, não vá para a lateral, nem para lá, nem para cá. É para frente, para frente. O caminho é para frente. Essas laterais, elas servem de balizas. Ela alinha. Você está aqui no meio, as laterais estão ali, estão te alinhando. O caminho é para frente, não sai do caminho. Uma coisa que você caminhando nesse caminho vai perceber é que essas paredes de água provam o quão sobrenatural é o poder de Deus. Ou você consegue colocar a água em pé. Tem coisas que Deus faz que é espetacular e você não tem que ficar questionando o que Deus está fazendo. A maneira que Deus está fazendo, você não tem que questionar, você tem que simplesmente obedecer. O caminho é para frente, não se distraia com as laterais. Tem coisas que você não consegue fazer, só Deus pode fazer. Ele tem o controle. Para mim encerrar essa mensagem, Deus tem um jeito de fazer o milagre. Primeiro, Moisés precisaria estender a mão. Deus falou: estende a tua mão, estende o cajado. Isso fala de liderança. Tem gente que não é abençoado por Deus porque não se submete a uma liderança de alguém. Não quer ter a liderança, não quer ser liderado. Ele quer ser o líder. E aí fica difícil. O primeiro princípio de tudo começa em Moisés estender a mão. Quando Moisés estende a mão, o Senhor sopra o vento. Depois que a liderança tomou a atitude de obedecer a Deus, Deus soprou o vento. Agora Deus está fazendo o milagre. Aquilo que você não pode fazer, a liderança não pode fazer, ninguém pode fazer a não ser Deus. Deus está fazendo. Agora, espera que Deus já está fazendo. Aí, quando o povo está esperando, Deus tornou o mar em terra seca e as águas se partiram de um lado e do outro. Isto fala da excelência de Deus, do quanto Deus é poderoso. Quando o mar está aberto, quando a terra está seca, aí é que o povo atravessa. Se você não tem paciência de esperar o mar se abrir, você não vai conseguir atravessar. Tem que esperar, irmão, espera mais um pouco, logo você pode ir. Espera, aguarda o momento certo, aguarda a hora certa. Tem um momento de aguardar e tem um momento de ir. Tem gente que perde a bênção porque se enfia dentro do mar, não consegue esperar. Espera, filho, Deus está te falando, espera, aprenda a esperar. O controle está na mão de Deus. O que você não faz em 50 anos de trabalho, Deus consegue fazer em um dia, ou até menos. Espera, aguarda. Se você for entrar que nem um doido dentro desse mar, você vai se ferir, você vai se machucar, você pode até morrer. Mas se você souber aguardar, você vai entrar com segurança e vai chegar do outro lado vitorioso. Aguarda, espera, aquieta-te, acalma o coração, espera, medita, pensa, leia a palavra, mas espera. O vento está soprando e não está soprando contra você, ele está soprando a seu favor. Espera o momento certo, na hora certa você pode entrar. A Bíblia diz: aqueles que confiam no Senhor permanecem para sempre. É a mesma Bíblia que diz que aqueles que confiam no Senhor jamais ficarão confundidos, sem uma direção, porque Deus lhes dará a resposta no momento certo. Confie, Deus está trabalhando. Vamos colocar de pé. Oremos ao Senhor.
Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, a Tua palavra é poderosa, Senhor. E a Tua palavra tem determinado muitas bênçãos sobre nossas vidas. Sim, Pai, as Tuas promessas são poderosas, meu Deus. Aquilo que Tu tens para fazer na minha vida e na vida de cada um dos Teus filhos que aqui estão é muito grande, é muito excelente, é muito maravilhoso. E às vezes, Senhor, nosso coração meio que desespera, ficamos aflitos, nós queremos ver a ação do Senhor rápido e não conseguimos, Senhor Deus, e ficamos apavorados. Senhor, tranquiliza nosso espírito, porque nós podemos acreditar, nós podemos afirmar que o Senhor está pelejando por nós, o Senhor está fazendo grandes coisas em favor do seu povo. Ajuda-nos a crer em Ti, ajuda-nos a confiar em Ti totalmente, a cumprir conforme a palavra do Senhor diz, entregar o caminho ao Senhor, entregar o coração ao Senhor, orar com fidelidade ao Senhor e ver o livramento do Senhor, ver a mão do Senhor agindo em nosso favor. Meu Deus, em nome de Jesus, opera grandes coisas na vida de Teu povo, para a glória do Teu nome. Amém, Jesus. Pode ser.